estudante, tudo bem? Nesta aula, veremos os hebreus, também conhecidos como judeus ou israelitas. Os hebreus eram originários da Mesopotâmia e foram conduzidos por Abraão, o primeiro patriarca, em direção à Palestina. Lá chegando, viveram por 300 anos, até que uma seca os levou ao Egito, onde parte dos hebreus foi escravizada pelos faraós. Em 1250, porém, houve o Êxodo. O que foi o Êxodo? Foi a fuga dos hebreus do Egito, liderados por Moisés. Moisés teria atravessado com os hebreus o deserto do Sinai. De acordo com a Bíblia, nessa travessia, ele teria recebido de Deus a tábua dos 10 mandamentos, que firmava a aliança entre um Deus único, Yahvé ou Jeová, e os hebreus, o povo escolhido. Retornando à Palestina, os hebreus tiveram que lutar contra povos como cananeus e filisteus para se restabelecerem no local. Esse foi o período dos juízes. Quem eram os juízes? Eram chefes políticos, militares e religiosos dos hebreus. Destes juízes destacou-se Sansão, famoso por sua força. Depois nós tivemos o período do governo dos reis, a monarquia. 3 reis se sobressaíram: Saul, Davi e Salomão. No governo de Davi, os filisteus são finalmente derrotados e Jerusalém se torna a capital política e religiosa dos hebreus. Depois tivemos Salomão. Após a morte de Salomão, ocorreram alguns acontecimentos importantes. Tivemos então a divisão do reino em Israel e Judá. Depois tivemos o cativeiro da Babilônia, em que os hebreus foram aprisionados pelos neobabilônios. Posteriormente, foram libertados pelos persas. A Palestina, então, se tornou sucessivamente uma província persa, depois macedônica, com Alexandre o Grande, e depois uma província romana. Na época em que a Palestina era uma província romana, nasceu, viveu e morreu Jesus Cristo. Em 70 d.C., os judeus se rebelaram, mas o imperador romano Tito sufocou a rebelião e os judeus se dispersaram pelo mundo. Os judeus, ou hebreus, só iriam ter uma nação sua em 1948, quando a ONU criou o Estado de Israel. Qual foi a grande contribuição cultural dos hebreus? Foi a sua religião monoteísta, o judaísmo, que inspirou a formação de outras 2 religiões muito importantes, o cristianismo e o islamismo. Seria isso então. Um abraço e até a próxima.